Boa noite, senhores. Começando mais um vídeo. Certo, pessoal? Hoje iremos falar sobre Apocalipse, do versículo 1 ao 10, tá? Que eu irei resumir aqui para vocês, irei comentar sobre. O intuito do vídeo é falar sobre as visões que o apóstolo João teve, só que Apocalipse inteiro é só de visões, certo? Então vai ser um resumo de Apocalipse aqui para vocês do que ele viu. E eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, porque deu muito trabalho separar o que ele falou, né? Porque não posso só resumir, eu tenho que resumir aqui o que ele falou. Se eu lesse palavra por palavra o que está escrito aqui, eu ia só ler Apocalipse aqui para vocês. Ou resumir o que ele falou aqui. Vamos lá, o apóstolo João estava isolado na ilha de Patmos por conta do testemunho que ele viu Jesus sendo ressuscitado e tal. Quando no dia do Senhor, o sábado, ele ouviu uma forte voz, pessoal, como uma trombeta, ordenando para ele escrever tudo o que ele visse num livro, depois enviar este livro para as 7 igrejas. Após ele ouvir esta voz, ele se virou e viu 7 candelabros, e no meio deles havia o Filho do Homem, e ele descreveu sua aparência. Não vou falar muita aparência nesse vídeo, né? Mas está no capítulo 1 mesmo de Apocalipse, se eu não me engano. Então vocês podem ver aí tranquilo, se vocês tiverem interesse. Mas é importante ressaltar que na sua mão havia 7 estrelas, e cada candelabro representava uma igreja, e cada estrela representava o anjo das igrejas. Cada igreja tinha um anjo, e cada estrela representava esse anjo. E uma voz manda o apóstolo João escrever uma mensagem para cada igreja, criticando algo nelas, mas não irei comentar muito sobre nesse vídeo, tá? Porque não é esse o intuito do vídeo. Depois que João escreveu as cartas, ele teve uma visão que havia uma porta aberta no céu, e aquela voz forte, como uma trombeta, disse a ele para subir, porque ele iria mostrar as coisas que iriam acontecer. E antes dele ter essas visões, ele foi aos céus e viu um trono com alguém sentado. E nele descreveu sua aparência e falou que ao redor do trono havia 24 tronos e neles tinham 24 anciões, sentados e todos com vestidos brancos e uma coroa em sua cabeça. Do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Diante do trono estavam 7 lâmpadas acesas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono, ele descreveu que havia algo como um mar de vidro como cristal. Pessoal, se vocês não estiverem conseguindo mentalizar o que eu estou escrevendo aqui, ou ficou um pouco confuso para vocês, eu já peço desculpas, pois mesmo que não pareça, estou fazendo o meu melhor, tá? Prometo que nos próximos vídeos, conforme eu for pegando a prática e tendo mais experiência, os vídeos irão ficar melhores e menos confusos, tá? Porque até na hora que eu fui escrever aqui, eu fiquei um pouco confuso, né? Mas depois eu consegui entender. Se você não entendeu, eu recomendo voltar um pouquinho, certo? Mas se você entendeu, tudo tranquilo, vamos lá. E no meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos e cheios de olhos na frente e por trás. O primeiro parece um leão, o segundo parece um touro, o terceiro tinha um rosto de homem, segundo o que ele descreveu, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. E cada um dos seres tem 6 asas, e estes seres meio que cantavam para a honra e glória do Criador, e cada vez que eles faziam isso, cada ancião se ajoelhava e tirava sua coroa diante daquele que está no trono, para adorar aquele que é o único Deus. Ou seja, esses seres, eles de tempos em tempos, eles começavam a cantar, orar, e os anciões, eles se ajoelhavam e cantavam também junto. Basicamente isso. Depois ele viu um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e estava lacrado com 7 selos. E então um anjo forte falava em voz alta: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém. Após isto, João chorou, pois ninguém era considerado capaz de abrir o livro, até que um dos 24 anciões o consolou, falando que o leão da tribo de Judá
o rebento de Davi venceu e ele é capaz de romper esses selos e abrir o livro. De fato, pouco tempo depois ele viu um cordeiro que estava entre o trono com os outros seres vivos e os anciões que estavam de pé. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os seres espíritos, enviados por toda a terra. Espíritos de Deus, tá? Não falei aqui, mas é Espíritos de Deus. Quando o cordeiro recebeu este livro, os seres e os anciões se ajoelharam diante do cordeiro e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora, pessoal, vou ler aqui para vocês, né, essa oração, certo? Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, e com o teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É essa a oração, certo, pessoal? Vamos lá. Enfim, João relata que viu o cordeiro abrir o primeiro selo. Então apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa. Depois ele viu o cordeiro abrir o segundo selo. E apareceu um cavalo vermelho, e seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra, a fim que os homens matarem uns aos outros, e ele recebeu uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, apareceu um cavalo preto, e o cavaleiro tinha uma balança na mão, e essa balança, pessoal, representava que as pessoas teriam que trabalhar um dia inteiro para receber pouco alimento. É basicamente isso. No quarto, apareceu um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro era a morte e vinha acompanhado do mundo dos mortos. Deram o poder para ele sobre a quarta parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras e pela terra. Quando o quinto selo foi aberto, ele viu aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do Senhor, e eles louvavam o Senhor. Então foi dada a cada uma veste branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, pois ainda iria vir mais deles. Aqui está falando sobre que no quinto selo tem pessoas que estavam ali dentro do chão, eu acho, né? E essas são as pessoas que foram mortas por espalhar a palavra de Deus, e que Deus pediu para eles descansar mais pouco, porque iriam vir mais deles, certo? É isso que está falando. No sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou preto, a lua inteira de cor de sangue, as estrelas caíam do céu, o céu se enrolou feito uma folha de pergaminho, as montanhas e as ilhas foram arrancadas do lugar, e vários homens de todos os tipos, líderes, reis, magnatas, escravos e até os livres, se esconderam debaixo de pedras, clamando para eles que caíssem sobre eles a pedra, pois eles tinham vergonha de suas faces e queriam esconder o seu rosto da ira do cordeiro. Ou seja, eles tinham vergonha e medo do que eles fizeram, e então eles tinham medo de Deus. Então, para isso, eles clamavam que morressem logo, para não ter que ver a ira de Deus. É basicamente isso. Depois disso, e antes que o sétimo selo fosse aberto, João viu 4 anjos nos 4 cantos da terra. E eles seguravam os ventos, para que o vento não possa soprar na terra e nem no mar. Então ele viu outro anjo, avisando aos outros para pararem, pois ele enviaria uma marca a 144.000 pessoas. Pois estes marcados são 12.000 de cada tribo. Tem várias tribos, né? Não vou falar o nome de cada um aqui, são 12 tribos. Mas é basicamente, o anjo marcou 144.000 pessoas, 12.000 de cada tribo, no final dos tempos. E esses são os representantes em terra do Senhor, vamos dizer assim. Eles são os enviados para espalhar a palavra.
E após isso, uma multidão estava de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de uma veste branca, todos louvando o Senhor. Nessa hora, todos os anjos e os anciões e os 4 seres vivos se ajoelharam para adorar a Deus. Certo? Agora, pessoal, vou ler aqui o capítulo 8, 9 e o 10, pois eles eu não consegui resumir, tá? Muito bem eles, então eu preferi ler eles por inteiro, certo? Se não tiver problema, vamos lá. Capítulo 8. Deus atende o pedido dos martírios. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio de meia hora. Vi então os anjos que estavam diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas, e outro anjo se colocou perto do altar. Tinha nas mãos um turíbulo de ouro, e ele recebeu uma grande quantidade de incenso para ser oferecido, juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. O que está diante do trono, da mão do anjo, subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo pegou o turíbulo e o encheu com o fogo do altar, e o atirou o turíbulo sobre a terra. Houve então trovões, clamores, relâmpagos e um grande terremoto. E os 7 anjos com as 7 trombetas se preparavam para tocar. O julgamento é universal. O primeiro anjo tocou. Caiu então sobre a terra uma chuva de pedra e de fogo, misturados com sangue. A terceira parte da terra se queimou, a terceira parte das árvores se queimou. O que existia de verde, o segundo anjo tocou. O que existia de verde se queimou. O segundo anjo tocou. Foi jogado no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasas. A terça parte do mar virou sangue. A terça parte das criaturas do mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. Então o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha acesa. Caiu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte da água ficou amarga. Muita gente morreu por causa da água, porque ficou muito amarga. O quarto anjo tocou. Atingiu 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de modo que ofuscou a terça parte deles. O dia perdeu a terça parte da claridade, e a noite também. Nessa hora, vi e ouvi uma águia voando no meio do céu, gritando em voz alta: Ai, 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 dos habitantes da terra. Ainda faltam 3 toques de trombetas e os anjos estão prontos para tocar. O quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e ela recebeu a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e daí subiu uma fumaça, como uma fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram de tanta fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos voando sobre a terra, e tinham o poder de matar como escorpiões. E eles receberam ordem de não estragar a vegetação da terra, e nem o verde, nem as árvores. Só podiam ferir homens que não tivessem na fronte a marca de Deus. Aquela marca, acho, dos 144 mil. Então, os gafanhotos não tinham permissão de matar, mas podiam atormentar os homens durante os 5 meses, com dores fortes, com picadas de escorpião. Naqueles dias, os homens vão correr em busca da morte, mas não saberão onde ela está. Vão querer a morte, mas não a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam como um bando de cavalos preparados para a guerra. Parecia que tinha na cabeça coroas de ouro, o rosto parecia de gente, tinham cabelos compridos como de mulheres e dentes de leão.
Tinha couraças que pareciam de ferro, e o barulho de suas asas parecia com o barulho de carros com muitos cavalos correndo para a batalha. Tinha um ferrão na cauda como escorpião, e na cauda que estavam o poder de atormentar os homens durante 5 meses. O rei deles era o anjo do abismo. O nome desse anjo é Abaddon. Na língua hebraica, em grego é Apollyon. O primeiro aí passou, mas depois dessas coisas ainda vem os outros ais, né, que a águia falou, lembra? Ai, 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 né, representando cada uma trombeta. O sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro, que estavam colocados diante de Deus. A voz dizia: o sexto anjo que estava com a trombeta, liberte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês, o ano, foram então libertados para matar a terça parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos eram 200 milhões. Ouvi bem o número. Na minha visão, os cavalos dos cavaleiros eram assim: vestiam couraça de cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos parecia de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. A terça parte dos homens morreu por causa de suas pragas. O fogo, a fumaça e o enxofre saíam da boca dos cavalos. De fato, o poder desses cavalos está na boca e na cauda. Suas caudas parecem cobras, têm cabeças com quais causam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, nem mesmo assim renunciaram às obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se converteram, pois seus homicídios, magias e fornicações e roubos. Depois disso, vi outro anjo. Era forte e vinha descendo do céu. Sua roupa era uma nuvem e sobre sua cabeça estava o arco-íris. O rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo. Ele segurava na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra e soltou um forte grito como um leão quando ruge. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombaram, e quando os 7 trovões fizeram esse rimbombo, eu estava pronto para escrever, mas ouvi uma voz do céu e me dizia: guarde em segredo o que os trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo forte que estava de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou para aquele que vive para sempre, que criou o céu e a terra e tudo que existe nele, a terra, tudo que nela existe, o mar, tudo que existe nele. Não há mais tempo. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então se realizará o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos e profetas. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido no trono falar comigo, falou o seguinte: vá, pegue o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui e pedi ao anjo que me entregasse o livrinho. Então ele falou comigo: pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será como doce como mel. Peguei na mão do anjo o livrinho e comi. Na boca era doce, como mel, mas quando eu engoli, meu estômago virou puro amargor. Então ele me disse: você ainda tem que profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Bom, ainda tem o resto do livro, né, de Apocalipse, o capítulo de 11 a 22.
só falei até o capítulo 10, só que o vídeo já ficou extremamente grande, pessoal, então, né, eu vou deixar para o próximo vídeo, que irá sair semana que vem também, no domingo. Pessoal, eu peço para vocês também deixarem nos comentários uma dica, uma sugestão do que eu posso fazer para melhorar, certo? Pois eu preciso melhorar para os vídeos ficarem mais interessantes. Talvez os vídeos não estão tão interessantes quanto eu penso, sabe? Pessoal, eu queria agradecer que vocês que chegaram até o fim desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Desculpem por algumas travadas que eu dei enquanto eu tava lendo aqui, mas isso é meu mesmo, tô melhorando, tô praticando para melhorar isso. Mas muito obrigado por assistir, é nóis, até o próximo vídeo, valeu!